Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de rodada mais curta no Campeonato Brasileiro. A nona rodada durou de sábado apenas a domingo. Então, um videozinho aqui mais cedo, né? Era para ser mais cedo, mas vai ser um pouquinho mais tarde. Por conta de um descansinho, precisei de algumas horas a mais aí para colocar as coisas no lugar. Mas, enfim, nessa nona rodada antecedendo aí a terceira fase da Copa do Brasil, jogos de volta, jogos emocionantes, muitos times poupando para os jogos no meio de semana. Acho que é inegável isso, quando dizem que os times não estão ligando tanto para a Copa do Brasil assim, é mentira. Tem time que tirou o pé aí pensando numa Copa do Brasil, numa classificação, visto que muitos jogos estão em aberto, né? Então se liga aqui no canal para você não perder o que de melhor aconteceu nessa fase importante da Copa do Brasil na sexta-feira, quando eu trago o vídeo de análise aqui, entendeu? Cara, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Faltam 7 inscritos pra gente bater a meta de 300. Falta pouquinho, vamos ajudar, né? Se o Tigas conseguiu 300, a gente também consegue. Então se inscreve dessa força. Bom, meus queridos, vamos começar então conversando sobre os jogos de sábado, sobre o jogo que abriu essa rodada, né? O Ceará recebeu a equipe do Sport e venceu por 2-0, num jogo que criou pouco, né? O Ceará criou bem pouco, se comparado ao que o Sport criou na partida, mas aproveitou mais, né? O Sport, eu gostei um pouco mais do jogo do Sport que jogou no Castelão contra o Ceará, porque foi bem, né? Conseguiu desempenhar, conseguiu jogar, conseguiu criar jogadas, mas aproveitou nenhuma delas, né? Faltou realmente esse refino no final, né, no último terço, para conseguir, né, uma melhor qualidade nas finalizações, maior aproveitamento, mas ficou no zero, né, ainda é uma equipe que não venceu no Campeonato Brasileiro. Eu acho que conforme os jogos vão passando, o Sport vai se candidatando como um time que vai brigar contra a zona de rebaixamento até o final, se não já um dos candidatos a serem rebaixados. Lucas Mugni e Galeano fizeram uns belos gols do Ceará, né? Foram gols que o Ceará aproveitou, né, na qualidade da finalização, mas também na qualidade também dos gols, né? Foram bem bonitos os gols do Vozão na tarde de sábado desse Brasileirão. Também no sábado, o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0, né? Alá Coutinho, o Nuno Moreira fez o 1-0 logo no comecinho, aos 3 minutos. E dali para frente, cara, foi assim um bom jogo do Vasco no Januário, né? Onde o time conseguiu dominar muito bem as ações do jogo, controlar o Fortaleza e fabricar um bom 3-0 para retomar a confiança do Vasco aí para esse meio de semana no confronto decisivo contra o Operário. Como eu falei, Nuno Moreira abriu o placar, depois o Verratti fez os 2 gols no segundo tempo, ampliando ali a vitória do Vascão em cima do Leão do Pici, e criou pouquíssimo. Não foi uma equipe ali que conseguiu levar tanto perigo assim ao gol do Vasco. No sábado também tivemos o São Paulo, que fechou a rodada do Sabadão vencendo o Grêmio por 2-1, né, num jogo polêmico ali. O São Paulo estava perdendo por 1-0 o gol do Aravena e o Grêmio estava realmente merecendo essa boa vitória no primeiro tempo, porque jogou melhor, teve assim, a melhor oportunidade no primeiro tempo e conseguiu converter, mas o São Paulo logo no comecinho do segundo tempo conseguiu empatar com a Arboleda de cabeça, depois o André Silva num pênalti que, na minha visão, cara, aí me desculpa você, torcedor do São Paulo, se você, quando um lance contra o São Paulo acontece, é o primeiro a criticar, tem que também ser o primeiro quando acontece um favor, né, um a favor do São Paulo, a criticar também. Foram 2 lances capitais no jogo, uma expulsão que poderia ter acontecido, né, do Pablo Maia em cima do jogador do Grêmio, não aconteceu, o árbitro relevou, e depois a penalidade marcada em cima do Luciano e convertida pelo André Silva, e que deu a vitória ao São Paulo em cima do Grêmio. É inevitável e inegável de não dizer que o São Paulo ganhou e venceu com esse pênalti, né, porque criou muito pouco no jogo, mais um jogo aquém do que a gente espera que o São Paulo possa render, principalmente jogando em casa, né? E se a gente for pegar agora meio de semana, vai disputar uma partida difícil contra o Náutico nos aflitos. Então é um São Paulo que a gente liga um sinalzinho amarelo ao longo do ano. Falta apresentar repertório, falta apresentar futebol. É um time que sabe se defender muito bem. O Zubeldia consegue arrumar a defesa do São Paulo de uma maneira muito boa, né? Para um time se segurar ao longo da temporada. Mas quando a gente olha para o meio de campo para frente do São Paulo, dá pena, dá dó. É um time que cria muito pouco, que envolve muito pouco e converte, obviamente, bem, né? Por incrível que pareça, o taxa de conversão no São Paulo é boa, se comparado ao tanto que o time cria no jogo, né? Como eu falei, o André Silva no finalzinho
deu números finais à partida, mas, cara, não foi penalidade nem aqui na China, nem outro planeta, não foi. Não há como defender a penalidade marcada em cima do Luciano, mas é a arbitragem ruim do futebol brasileiro, cara, não tem como. Tomara que o Samir Chaud, né, que vai assumir a presidência da CBF, possa mudar a nossa perspectiva e nossa esperança em relação à arbitragem brasileira. No domingo também o Corinthians venceu o Santos por 1-0, domingo de clássicos, né, no futebol brasileiro. Muitos clássicos, né? E assim, em sua maioria, muitos deles decepcionaram, tá? Tivemos ali um ou outro jogo que realmente foi bom, mas infelizmente acabou no empate, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas foram clássicos ali que desapontaram, viu? Sem dúvida. Um deles foi esse Corinthians e Santos, né? Que foi um jogo morno, apesar que desde o começo o Corinthians, né, pontuou ali, mostrou em campo que iria realmente vencer o Santos e que era a melhor equipe para vencer esse duelo. Conseguiu fazer o gol no segundo tempo com o Yuri Alberto, mas é um time que se defende muito mal, tem uma insegurança absurda na defesa, e o Santos é um time que cria um pouco, né? Não tem tanto elo ali entre meio de campo e ataque, não tem um cara que consegue criar e envolver a defesa adversária. Não à toa, o Santos perde mais um jogo no Campeonato Brasileiro, vai Armagana vice-lanterna no Campeonato Brasileiro, na 19ª colocação, e, cara, cada vez mais, rodada após rodada, eu falo para vocês que está na hora do Santos assumir a briga contra a zona de abaixamento. E até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Não adianta o time fazer 10 pontos agora, sair da zona e no meio para frente do campeonato abandonar, achar que tá tudo certo e voltar para o seu abaixamento. Tem que permanecer com essa briga até realmente a chance estiver nula. O Bahia venceu o clássico dele, né, lá na Fonte Nova. Esse sim foi um clássico movimentado, quente, com expulsões todas justas, na minha opinião, não teve nenhuma que não foi que foi contestável ali, todas foram incontestáveis, foram bem marcadas. O Bahia saiu na frente com o Eric Pulga, depois o Vitória conseguiu empatar, né, quando ficou com 1 a mais, o Leão da Barra ficou com 1 a mais ao longo de boa parte do jogo. O Renato Kaiser fez 1-1, o Michel Araújo fez 2-1 para o Bahia, e aí depois, daí para o final, foi realmente o esquadrão dominar as ações, controlar muito bem o Vitória, e conseguiu sair com esses 3 pontos importantes do clássico Bavi. O Bahia assume na 6ª colocação, né, entra no G6, é onde eu acho que o Bahia deve permanecer ali brigando, disputando por essas vagas ali de pré-Libertadores, talvez uma Libertadores direta, dependendo de como ficar a tabela, mas é um time que vai ficar na parte de cima, dificilmente fica na parte de baixo. Em Caxias, né, dando uma pausa nos clássicos, o Juventude recebeu o Fluminense e ficou no 1-1. Acho que são pontos importantes que o Juventude vem deixando pelo caminho, né? Uma campanha começou apresentando um futebol que a gente viu no Campeonato Gaúcho, e aí, cara, todos os times gaúchos têm que falar disso, tá? Todos estão apresentando um futebol bem aquém do que eu esperava que estivessem apresentando no Brasileirão. Eu achava que os 3 iriam bem longe, brigariam, não tomariam sustos, mas Grêmio, Juventude e Inter estão bem aquém do que eu esperava nesse Campeonato Brasileiro. O Juventude até saiu na frente com o gol do Batalha, né? Uma boa bate-rebate, a bola acaba entrando no gol, mas o Hércules empatou 3 minutinhos depois e deu números finais à partida, ficou no 1-1. Não foi um jogo bom, assim, excelente, mas foi um jogo movimentado ali, mas o Juventude vai perdendo pontos em casa, e eu acho que isso é importante porque é a artimanha que o Juventude tem a seu favor no Campeonato Brasileiro, né? E se não utilizá-la com sabedoria, ganhar de jogos que poderia ter ganhado, como o caso do Fluminense, cara, vai ficando mais perigosa a situação do Jaconeiro na Série A do futebol brasileiro. No domingo, aí sim, mais um clássico, o Flamengo recebeu o Botafogo e ficou no 0-0, um clássico bem movimentado, bem agitado no Maracanã, mas ficou no 0. Ambas as equipes não aproveitaram as chances que criaram e foram bastante, né? Foi um jogo bem criativo, tanto de Botafogo quanto de Flamengo. No domingo também tivemos a vitória do líder, né? O Palmeiras vence o terceiro, até então terceiro colocado, né? O Bragantino cai algumas casas, deixa eu confirmar. Caiu uma casinha, né? Foi para a 4ª colocação, mesma pontuação do Cruzeiro que está na 3ª, mas cai uma colocação com essa derrota do Verdão em Bragança Paulista de virada. O volante Gabriel fez 1-0 a favor do Bragantino, depois o Murilo e Maurício fizeram os gols do Verdão aos 72 e 78 minutos do segundo tempo. O Palmeiras começou o jogo meio morno, né, bem abaixo do que a gente esperava, com um amplo domínio do Bragantino, de ações, de criatividade, de chances criadas. No segundo tempo, aí, a intensidade do Palmeiras entrou em campo
e o time conseguiu essa boa e merecida vitória pelo segundo tempo. Se fosse equilibrar as coisas, o empate seria de bom tamanho, mas o Palmeiras agora abre vantagem na classificação, né? Tá 4 pontos do Flamengo, o que permite ali um tropeço na próxima rodada, já que vai enfrentar a equipe carioca no Allianz Parque, e o Verdão tá numa seca danada de vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então pode ser que vença, mas se perder não perde a primeira colocação, né, geral da tabela, né, e eu acredito eu, né, que a ideia a priori da direção, da comissão técnica do Palmeiras é ir ao Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro, melhor campanha da Libertadores, etc. Eu acho que essa, sem dúvida, é a meta do Palmeiras para essas duas competições e, obviamente, classificar na Copa do Brasil, mas vai ter que vencer o Ceará de qualquer forma agora quinta-feira. E a equipe está caminhando para isso, né? São bons jogos do Palmeiras até aqui no Campeonato Brasileiro. Esse com o primeiro tempo bem mediano para ruim, mas no segundo tempo se reencontrou e, como o próprio auxiliar técnico do Abel disse, se não vai na técnica, vai no suor, e acho que isso foi muito bem demonstrado pela comemoração, né, Denilson, exagerada dos jogadores do Palmeiras. Também no domingo tivemos o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético, 0-0, esse sim um clássico bem mediano para ruim, me lembrou muito o clássico da FA Cup, né, da Florida Cup, no qual as duas equipes ficaram muito focadas em discutir, brigar, gesticular com a torcida, do que jogar bola, e esse jogo para mim mostrou muito disso também, o que me dá um alerta nessas duas equipes quando se enfrentarem na MRV, por exemplo, né? Ou quando se enfrentarem numa Copa do Brasil, sei lá, né? Fica esse 0-0 amargo, ruim para os dois, o Cruzeiro obviamente sobe uma casinha, mas no caso do Atlético fica na 9ª colocação, no meio de tabela, no limbo do meio da tabela do Campeonato Brasileiro, e fechando a rodada, o Inter também empatou em casa com o Mirassol em 1-1, rodada de muitos empates, equilíbrio, né? Eu acho que pelos clássicos ali houve-se um equilíbrio, tanto pelos clássicos, mas muito também pelo começo do campeonato. Eu acho que talvez no retorno esses clássicos tenham placares diferentes e com propostas de jogos diferentes também, ainda mais imaginando um retorno, né, depois dessa parada para a Copa do Mundo de Clubes. Mas falando de empate aqui no Inter e Mirassol sai na frente, impressionante, né? Mas sai na frente um gol do James. Depois, no segundo tempo, o Inter consegue um empate com o Ricardo Matias. Mesma coisa do Palmeiras aqui, tá? O Inter começou abaixo, começou engatinhando né, no jogo, melhorando aos poucos. No segundo tempo, aí sim, a engrenagem funcionou, o Inter foi muito bem, conseguiu fazer o seu gol de empate. Conseguiu fazer o gol na virada, mas foi muito bem anulado, porque pegou sim na mão do jogador do Inter e ele estava impedido ainda no lance. Foi muito bem anulado o segundo gol colorado. Empate justo, eu acredito, né? E para o Mirassol esse empate no Beira-Rio eu acho que é excelente. Se a gente pensar em tabela, se eu não me engano, o Mirassol está com 11 pontos, né? Deixa eu confirmar para vocês. Isso mesmo, 11 pontos, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vai pegando uma gordurinha na zona de rebaixamento, são 2 pontinhos, mas ali na questão dos times que realmente brigam na zona de rebaixamento, no caso o Juventude, são 3 pontos, né? Eu falo porque o 17º Grêmio não deve ficar ali, vai sair dali, né? E aí deve ficar talvez o Vasco brigando contra essa última colocação na zona de rebaixamento, o próprio Vitória, que está mal, mas é difícil a gente pensar nessas equipes na zona. Mas enfim, cara, bom empate fora de casa do Mirassol, mais um jogo mediano para ruim do Inter, foi bem fora de casa contra o Nacional, venceu muito bem, mas agora, obviamente, o foco está na Copa do Brasil, já que o Inter não definiu o seu jogo, né? Vai visitar o Maracanã no Ceará com 1-0 só na bagagem, precisando vencer, precisando manter o favoritismo, não correr uma zebra aí na Copa do Brasil. Bom, meus queridos, é isso o vídeo de hoje, mais curtinho, mais sucinto, para falar com vocês sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que vamos aos poucos encaminhando, né? Eu sempre gosto de dizer e frisar para vocês que a gente não tem os rebaixados, nenhum campeão na 9ª rodada, mas já tem, obviamente. Ninguém vence, né, o Campeonato Brasileiro nas primeiras 10 rodadas, e ninguém perde o Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas. É isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Para o próximo vídeo, seu Deus. E no próximo vídeo, na sexta-feira, eu trago análise dos jogos da Copa do Brasil. Para quem ficou até aqui, cara, olhando para Inter e Mirassol, o que eu posso dizer para vocês deixando no comentário? Já sei. Deixe um emoji vermelho e o outro amarelo. Ou, se vocês quiserem, ketchup e mostarda.
Mas deixa aí os emojis aí, quem não entender vai ter que assistir o vídeo até o final para saber o que aconteceu. Um abraço, meus queridos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.